Vamos começar agora o nosso estudo de integrais. Na última aula terminamos o estudo das derivadas, com a análise da variação das funções. E agora nós vamos estudar o que a gente chama de o processo inverso da derivação, que é o começo do estudo de integrais. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. A derivada ela pode ser pensada como sendo uma operação que associa uma função à sua derivada. Então, se eu tenho uma função f de x, a derivada, ela associa a sua derivada, f' de x, que eu vou chamar de uma função f pequena de x aqui. Então, a derivação aqui, ela pode ser pensada como uma operação que associa uma função f à sua derivada. A integral indefinida, ela pode ser pensada também como uma operação, e na verdade ela é a operação inversa da derivação, ou seja, ela é a operação que associa uma função f à função f grande, cuja derivada dela é a função original. Então, ou seja, a integração é o processo inverso da derivação. Esse processo de integração aqui, a gente também chama de antiderivação, também é chamado de antiderivação, ou primitivização. Nesse caso, se a função, olhando dessa forma, se f grande, a função f grande de x, é integral de f pequena de x, no sentido que eu falei aqui, ou que é equivalente a dizer que derivada da f grande é igual a f pequena, então essa função f grande aqui, ela é chamada de primitiva da função f. De primitiva da função f. Daí que vem o nome primitivização. Primitivização. Primitivização aqui. Primitivização. É chamada de primitiva e também de antiderivada, ou antiderivada de f. Então tem vários nomes para integral indefinida. Então, por exemplo, vamos considerar um exemplo bem simples aqui. Vou considerar a função f grande igual a x ao cubo menos 3x. Essa função aqui, f grande, ela é primitiva de qual função? De f de x igual 3x² menos 3. Por quê? Porque quando eu derivo essa f grande aqui, a derivada da função f grande é justamente essa função f pequena aqui. Vai ser 3x² menos 3, que é igual a f pequena. Em geral, uma função f pequena não tem uma única primitiva. Ela tem várias primitivas. Por exemplo, essa função é primitiva. Só que a função g de x é igual a x ao cubo menos 3x mais 9 também é primitiva. E é fácil ver por quê? Porque quando eu derivo isso daqui, eu vou ter 3x² menos 3. A derivada da constante vai ser zero, portanto isso daqui é a f.
Então uma função f pequena aqui pode ter infinitas primitivas. De fato, se a função, vou colocar aqui uma função, vou chamar de h aqui agora, h de x igual x ao cubo menos 3x mais uma constante c, essa constante c aqui pertence a R, isso aqui sempre vai ser uma primitiva dessa função pequena aqui. Ou seja, basta somar uma constante a uma função que eu já sei que é primitiva e eu obtenho outra primitiva. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu conheço uma primitiva de uma função f, então eu consigo todas as outras, que é basicamente eu somar uma constante àquela primitiva que eu já conheci. E é daqui que vem a definição de integral indefinida. Então, a definição de integral indefinida é a seguinte. Então, integral indefinida de uma função f de x é o conjunto de todas as primitivas de f de x. Então, por exemplo, se f de x é primitiva, então a integral indefinida de f de x vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui a notação também, a gente usa a notação integral de f de x dx, isso é igual a f de x mais c. Então essa é a notação para integral indefinida, e a gente usualmente escreve dessa forma. Se eu conheço uma primitiva, as outras primitivas vão ser essa primitiva que eu já conheço, que é a f de x, mais uma constante c. Então, em todas as fórmulas de integração que a gente vai ver, eu vou exibir uma tabela de fórmulas de integração, todas elas vão aparecer como resultado uma primitiva conhecida mais uma constante c. E essa constante c representa todos os números reais. Para cada número real você tem uma primitiva. E esse número real c, você consegue calcular ele quando você está resolvendo algum problema em particular. Então, quando você está com um problema envolvendo integrais, em geral você tem o que a gente chama de uma condição inicial para aquele problema, e essa condição inicial vai te dar condições para você calcular essa constante c para aquele problema. Então essa constante c, quando você está resolvendo uma integral simplesmente por calcular a primitiva, para calcular uma integral indefinida, você sempre vai resolver usando o método de integração para achar uma primitiva, mais a constante c, porque você não sabe qual que é. Ela pode ser qualquer coisa. Vou conseguir definir só quando eu tiver um problema específico, que me dá condições para calcular essa constante. Então, o que é a integral indefinida? É o conjunto de todas as primitivas da função f. Que é você pegar uma primitiva conhecida e somar com uma constante. Basicamente isso. Vamos ver exemplos disso agora. Alguns exemplos. Então, exemplo 1. Eu sei que a gente começa com exemplos bem simples, utilizando o raciocínio de derivação, das fórmulas de derivação para encontrar as integrais. Então, o que eu sei? Eu sei que, por exemplo, a derivada da função seno de x, isso daqui é cosseno de x.
certo? Então eu sei que a derivada da função cosseno é seno de x. Em outras palavras, se eu pensar na função cosseno aqui, uma primitiva dela vai ser a função seno de x, pela minha definição de primitiva. Ou seja, se f de x igual cosseno de x, então f grande de x igual seno de x é uma primitiva da f pequena. Por quê? Pois vale isso daqui. Pois derivada de seno x igual cosseno de x. Então, quem que é a integral? A integral indefinida da função cosseno de x. Então, pela minha definição, integral de cosseno de x, integral indefinida, isso daqui vai ser seno de x mais c. Então, aqui a gente tem uma formulinha bem simples para integral de cosseno. Exemplo 2. Vamos considerar a função na verdade aqui a gente sabe que a derivada da função x elevado a n, isso aqui era uma das fórmulas lá de derivação, isso daqui é n vezes x elevado a n menos 1. Esse n aqui pode ser qualquer número real, certo? Então a gente sabe isso daqui. Vou fazer uma manipulação aqui. Em vez de n aqui, vou colocar n mais 1. Então, derivada de x elevado a n mais 1 vai ser n mais 1 vezes x elevado a n, pela forma. Vou fazer o seguinte aqui. Então, x elevado a n vai ser 1 sobre n mais 1. Passar esse n mais 1 dividindo aqui. Vezes derivada de x elevado a n mais 1. Agora vamos lembrar que uma das propriedades da derivada é que se eu tenho uma constante aqui, ela sai para fora. Então, se eu tenho uma constante aqui fora, eu posso jogar ela para dentro aqui da derivada também. Então, estou fazendo o caminho inverso daquela propriedade. Se eu tenho uma constante aqui dentro, eu posso passar ela para fora da derivada. Mas se eu tenho uma constante aqui fora da derivada, eu posso passar ela para dentro. Então, x elevado a n é igual a derivada dessa função aqui. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Bom, agora eu estou em condições de definir o que é integral disso daqui. Então, olha só, aqui eu tenho a minha função f pequena e aqui eu tenho a minha função f grande. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a f grande que está aqui dentro é a primitiva da f pequena aqui. Por quê? Porque a derivada dessa função que está aqui dentro é igual a essa função aqui. Ou seja, integral de x elevado a n dx, certo? Integral dessa função é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c, pois essa função f grande aqui, x elevado a n mais 1. Isso aqui é a primitiva de f de x igual a x elevado a n. Então aqui também eu tenho uma fórmula para calcular a integral de potência. Então como é que eu uso essa fórmula aqui? Vamos ver um exemplo
no exemplo 3. Então, calcular a integral indefinida de x elevado a 3 dx. Então, quero calcular essa integral. Vou usar essa fórmula aqui. Então, essa integral aqui vai ser x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 mais constante. Então, isso daqui é x elevado a 4 sobre 4 mais c. Então, com isso eu já consigo calcular a integral de potências da variável x. Vimos como calcular a integral da função seno. E agora o que eu vou fazer? Vou escrever uma tabela com as principais derivadas das funções conhecidas, que são as funções trigonométricas, a exponencial, as funções polinomiais, e também vou falar das propriedades envolvendo integrais, que é como que a integral se comporta com soma de funções, diferença de funções, multiplicação por constante, e depois a gente vai desenvolver alguns métodos de integração que envolvem produtos de funções e potências de certas funções, porque a gente consegue calcular facilmente integral de soma de função e quando ela está multiplicada por uma constante. Mas integral de produtos de funções não é tão simples igual é no caso das derivadas. Quando você quer derivar um produto de funções, você tem uma regra que era aquela regra do produto. Para integral, depende do caso em questão. Você tem diversos métodos de integração. A gente vai ver os dois principais métodos utilizados, que é o método da mudança de variáveis e o método da integração por partes. São os dois métodos mais importantes para nós no momento e mais utilizados também. Então vamos lá. Então, regras básicas de integração. Então, essas regras básicas são o que eu faço aqui é pegar aquelas fórmulas de derivadas e inverter elas para o caso de integrais. Então isso aqui vocês podem checar pegando aquelas fórmulas de derivada e adaptando para as fórmulas de integrais. Então, como eu fiz no exemplo anterior, ó, essa é a primeira fórmula, integral de potência. Isso daqui a gente já acabou de ver, que é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Esse n aqui, ele tem que ser diferente de menos 1. Eu não falei lá, mas ele precisa ser diferente de menos 1. Porque se ele for igual a menos 1, o denominador aqui vai ser 0, então aqui a gente tem problema nesse caso. Então ele tem que ser diferente de menos 1. A gente vai ver o caso onde a gente vai ter uma fórmula aqui que mostra o caso n igual a menos 1. Segunda fórmula que a gente viu também, não, essa aqui não, a gente ainda não viu, é a integral de seno de x dx, isso é menos cosseno x mais c. Terceira, isso sim, foi o primeiro exemplo que a gente fez ali, integral de cosseno de x dx, isso é seno de x mais c. Quarta fórmula, integral de constante, integral de k vezes dx, isso daqui é k vezes x mais c. Então aqui a gente tem k pertence a r, uma constante. Quinta fórmula, integral de a elevado a x dx, certo? Potência de a, função exponencial aqui. Isso aqui é a elevado a x dividido pelo logaritmo natural de a, mais c. Sempre lembrando que esse a tem que ser diferente de 1 e
A também tem que ser maior que 0. Isso também é uma das condições lá nas derivadas, aqui no integral também tem que ser. Integral, agora sim, de 1 sobre x dx, que também a gente escreve dessa forma aqui, ó, dx sobre x. Essa integral aqui, ela é logaritmo natural do módulo de x mais c. Então, nota a diferença aqui para o caso da potência. Isso aqui, ó, x elevado a menos 1. Então, isso aqui seria a integral de x elevado a menos 1 dx. Então, ó, nota a diferença da fórmula da potência para essa daqui. Sétima fórmula. Integral de secante quadrado de x dx. Isso daqui é tangente de x mais c. Certo? Nunca esqueçam do c aqui, porque faz parte da integral. Oitava fórmula. Então aqui a gente tem integral agora de secante de x vezes tangente de x dx. Isso é igual a secante de x mais c. Então essas fórmulas aqui, se vocês olharem, tirando algumas, por exemplo, a 6 aqui, o que eu estou fazendo aqui basicamente é inverter aquelas fórmulas de derivadas que eu fiz lá no início do estudo de derivados, onde eu fiz aquela tabela de derivação. Nona fórmula, integral de cossecante quadrado de x dx. Então isso aqui é menos cotangente de x mais c. Décima fórmula, integral da tangente de x dx. Isso é logaritmo do módulo da secante de x mais c. Décima primeira fórmula, integral de cossecante x vezes cotangente x dx. Isso é igual a menos cossecante de x mais c. Décima segunda fórmula, integral de 1 sobre x quadrado mais a quadrado. Eu estou com essa integral aqui. Isso é igual a 1 sobre a vezes arco tangente de x sobre a mais c. Aqui supondo a maior do que zero. Décima terceira fórmula. Integral de 1 sobre raiz de a quadrado menos x quadrado dx. Então isso daqui vai ser arcosseno de x sobre a mais c. Aqui também a maior do que zero. E por último, 14ª fórmula, integral de 1 sobre integral de menos 1 sobre raiz de a quadrado menos x quadrado dx. Então isso daqui é igual a arco cosseno x sobre a mais c. Isso a maior do que zero. Bom, então essas são as fórmulas mais básicas de integral indefinida para as funções conhecidas. Agora o que eu vou fazer? Vou apresentar 3 propriedades
de integrais que relacionam as operações de funções com a integral. Então, as operações que são permitidas eu fazer com as integrais indefinidas. E isso vai permitir que a gente faça diversos exemplos de integrais indefinidas de funções básicas, que são combinações dessas funções básicas aqui que a gente fez. Então, vamos lá. Então, são 5 propriedades básicas que permitem que nós façamos cálculos com essas integrais. Então, a primeira delas é a propriedade da soma. Então, integral de uma soma ou diferença aqui das duas funções, de duas funções f e g, isso é a mesma coisa que somar as duas integrais ou subtrair. Mais g de x dx. Segunda propriedade é quando eu tenho uma constante multiplicando uma função aqui no termo dentro da integral. Aliás, aproveitando esse termo que está dentro aqui da integral, a gente chama de integrando da função, integrando da integral. Então, quando eu falar o integrando, é essa parte aqui dentro da integral. Então, isso daqui é k vezes integral de f de x dx. Então, basicamente, essa propriedade está me dizendo que você tem uma constante multiplicando a função aqui dentro, no integrando. Então, essa constante sai para fora da integral, multiplicando aqui. Então, esse k aqui pertencente a r, isso aqui é constante. Propriedade 3. Integral de zero dx, ou seja, se tem zero no integrando aqui, isso daqui é uma constante. Isso onde C pertence a R, constante. Então, o que essa propriedade está me dizendo é o seguinte, que integral de zero não é zero. Vai ser a constante C que sobra lá do processo de integração indefinida. Lembra que a integral de zero não pode ser simplesmente zero. Porque qualquer constante que eu derivo, a resposta vai ser zero. Portanto, a integral de zero tem que ser uma constante arbitrária. Essa é uma propriedade, às vezes, muito estranha de você entender. Ah, mas integral de zero não é zero? Integral de zero não é zero. Integral de zero é igual a uma constante. Por quê? Porque a derivada de toda constante é zero. Então, a integral, que é o processo inverso, tem que ser uma constante. Quarta propriedade é a propriedade da operação inversa que a gente tem usado frequentemente aqui, que é o seguinte, integral da derivada de uma função, isso aqui é igual à função f de x mais c. Essa propriedade está me dizendo justamente o que eu acabei de falar, que a integral é a operação inversa da derivada, ou seja, se eu integrar a derivada de uma função, eu vou obter a própria função, mais a constante c, que é a constante da integração. E por último, tem a propriedade 5 aqui, que ela me diz o seguinte, que se eu derivar a integral da função, isso daqui vai ser igual a f de x. Basicamente está me dizendo que se eu derivar a integral, eu vou obter de novo a função f aqui. Ou seja, são as propriedades inversas de integral e derivada. Bom, agora com essas propriedades, o que nós vamos fazer é alguns exemplos de integrais
aplicando todas essas fórmulas e essas propriedades que permitem que eu faça operações com as integrais. Então vamos começar com os nossos exemplos aqui. Então o que eu quero calcular? O que nós vamos fazer aqui? Então calcular as integrais Então, quais integrais são essas? Integral de 3x² mais raiz de x mais seno de x mais 1 dx. Então, o que a gente vai ter que fazer? Algumas funções aqui elas não vão aparecer facilmente para a gente integrar, como é o caso da raiz de x aqui. Então, a gente vai ter que modificar algumas coisas no integrando aqui. Então, só lembrando aqui, ó, integrando essa parte que está aqui dentro da integral, que é o integrando. Então a gente vai ter que modificar algumas coisas no integrando aqui para conseguir calcular, usar as fórmulas de integração e calcular essas integrais. Então, vamos lá para o item A. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Então, eu sei que a integral de uma soma de funções aqui, eu tenho uma soma de diversas funções, então a integral da soma é a soma das integrais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir essa integral em somas. Então, x² dx, já estou usando as propriedades. Mais raiz de x dx, mais integral de seno x dx, mais integral de 1 dx. Para cada uma aqui eu separo. Depois, ao longo do tempo, eu vou abandonar essa separação assim, e a gente vai fazer as integrais diretamente. Mas nesses primeiros exemplos aqui, vamos fazer de forma bem pausada, as integrais, dividindo. E aí, com o tempo, eu vou abandonando isso e fazendo os cálculos diretamente. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Vamos utilizar as propriedades aqui de integral. Eu tenho uma constante multiplicando o x² aqui, ó. Então ela vai sair para fora. Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vai ser 3 integral de x² dx, mais, vou voltar lá. A raiz aqui eu vou escrever em forma de potência para facilitar a integração depois. Então isso aqui é integral de x elevado a meio dx, mais, vamos voltar lá, integral de seno de x, que continua a mesma coisa, mais integral de 1 dx. Bom, agora vamos resolver essas integrais aqui. Então vai ser 3 vezes integral de x ao quadrado, isso é x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais integral de x elevado a meio, então isso é x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais integral de seno, a gente viu que isso aqui é menos cosseno, e integral de constante é a constante vezes x, então isso aqui é mais 1 vezes x. E no fim coloco o c. Por que eu só coloquei o c aqui no fim? Porque aqui vai dar uma constante, aqui daria outra constante, aqui daria outra constante, e aqui daria uma outra constante. Mas quando eu somo todas essas constantes, isso eu posso juntar numa constante só. Então, em vez de ficar colocando constante em cada integral que eu resolvo aqui, eu calculo todas as primitivas, usando as fórmulas, e só no fim eu coloco uma constante só, c, no final. Então, isso daqui agora é 3 vezes x ao cubo sobre 3, mais x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, menos cosseno x mais a constante c. Agora aqui é questão de arrumar essas coisas. O 3 cancela aqui, então vai ficar x ao cubo,
Aqui vai ficar 2/3 vezes x elevado a 3 sobre 2, menos cosseno x, mais a constante c. E isso aqui é o resultado da integral. Então nota como é simples. Basicamente é usar aquelas fórmulas de integração, nesse primeiro momento. Na próxima aula nós vamos ver como resolver certos tipos de integrais onde essas fórmulas sozinhas não são suficientes. Mas nessa aula nós vamos ver que é bem simples você conseguir resolver uma integral utilizando essas fórmulas. A gente vê o caso mais simples, mais básico da integração hoje. Então, bom, segundo exemplo. Integral de 4x elevado a 2/3 mais 1 sobre raiz de x mais 3 vezes tangente de x mais 5 dx. Então vamos lá, isso daqui vai ser igual a integral, então vamos separar aqui, 4x elevado a 2/3 dx mais integral de 1 sobre raiz de x dx mais integral de 3 vezes tangente de x dx mais integral de 5 dx. Então separei as integrais. Bom, aqui vai ficar 4 integral de x elevado a 2/3 de x dx mais integral. Aqui posso escrever como x elevado a menos meio, potência já. Mais 3, esse constante vai sair para fora, tangente de x dx mais integral de 5 dx. Então agora eu posso resolver essas integrais. Então isso aqui é 4 vezes x elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1 mais x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Utilizei a fórmula da potência. Mais 3 vezes integral da tangente de x, isso aqui é logaritmo do módulo da secante de x, certo? Só olhar lá na tabela de integração. Agora mais integral de 5, isso aqui é 5x, e no fim mais c. Agora vamos só arrumar essas coisas aqui. Aqui tem os iguais aqui. Então vamos lá, isso aqui então vai ser 4 vezes x elevado a 5/3 sobre 5/3 mais, vamos ver aqui, x elevado a meio dividido por meio, só arrumar isso daqui, elevado a meio dividido por meio, mais 3 vezes logaritmo do módulo da secante de x, mais 5x mais c. Então, por fim, isso daqui vai ser 12x elevado a 5/3 sobre 5, mais 2 vezes x elevado a meio, mais 3 logaritmo do módulo da secante de x, mais 5x mais c. Então, isso daqui é o resultado da integral. Agora vamos para o item C. Agora no item C, integral do seguinte, x² mais 1 elevado ao quadrado mais 3 raiz de x ao cubo
dx. Então aqui no integrando, nesse item C, vou ter que elevar ao quadrado isso daqui para poder conseguir calcular a integral. Então isso daqui vai ser igual a integral de... Lembrando que isso elevado ao quadrado é x, então ao quadrado vai ser x à quarta, mais 2 vezes x quadrado vezes x, mais 1 ao quadrado. Então é 1. Mais 3. Aqui também vou escrever como potência já. X elevado a 3 sobre 2 dx. Certo? Aqui, ó, a gente utilizou essa formulinha aqui. A mais b ao quadrado igual a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Usei essa fórmula aqui. Então ficou x ao quadrado elevado ao quadrado é x à quarta. Mais 2 vezes o x quadrado vezes o 1, está aqui, mais o 1 ao quadrado é esse. Bom, agora aqui, vamos praticar já fazer direto as integrações. Aqui eu só tenho potência, então a gente sabe que a integral de uma soma é a soma das integrais, então a gente pode ir integrando termo a termo aqui, sem precisar se preocupar. Então já estou dando um passo além. Em vez de começar a dividir as integrais, escrever integral de cada uma das parcelas, vamos fazer integral direto já utilizando a fórmula. Então a integral de x à quarta é x elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1. Mais a constante ela continua, vezes integral de x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Certo? Integral de x quadrado. Mais integral de 1 vai ser x. Ou 1 vezes x, que portanto é x. Mais 3, que é a constante, ela continua aqui. X elevado a 3 sobre 2 mais 1 dividido por 3 sobre 2 mais 1. No fim aqui coloco mais c. Então nota como foi direto. Fui integrando termo a termo aqui cada uma das parcelas. Então isso aqui é x à quinta sobre 5 mais 2x ao cubo sobre 3 mais x. E aqui, quando eu simplifico todas essas coisas aqui, vai ficar 6x elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 mais c. Façam as simplificações aí se tiverem dúvida. Então, isso daqui é o resultado da minha integral. Item D. Então, vamos lá. Integral de 5 sobre x quadrado mais 2 mais seno de x menos raiz cúbica de x, dx. Bom, essa parte aqui, ela se enquadra, vou colocar aqui, ela é mais difícil às vezes de lembrar, essa formulinha aqui, ela se enquadra na integral de 1 sobre a quadrado mais x quadrado dx. E isso aqui a gente viu que é 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, mais a constante c. Então, essa parte aqui se enquadra nessa fórmula aqui, da integral que resulta no arco tangente. Então vamos só organizar algumas coisas aqui. Então isso daqui é 5, vou colocar aqui então da seguinte forma. Eu preciso escrever da forma a quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado está aqui, mas o 2 não está escrito como forma ao quadrado. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever assim, ó, x quadrado mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Certo? Raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a 2. Então posso escrever dessa forma. Então,
para essa integral aqui, deixa eu só copiar aqui, vamos... E aqui vou escrever em forma de potência também, 1/3. Então, para essa parte aqui, eu tenho nessa fórmula que o A é igual a raiz de 2. Só para deixar anotado aqui, porque eu vou utilizar essa formulinha aqui para calcular essa integral. Então, vamos lá. Então, a constante continua aqui para fora. Esse 5 aqui continua. Vezes, agora sim, a integral de 1 sobre x² mais raiz de 2 ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, vai ser 1 sobre o A, que é raiz de 2, vezes arco tangente de x sobre raiz de 2. Integral dessa parte aqui. Agora mais integral de seno de x, isso é menos cosseno de x. E aqui menos integral dessa potência aqui. Então isso aqui é x elevado a 1/3 mais 1, dividido por 1/3 mais 1, mais a constante c. Então, agora é só arrumar as coisas aqui. Então isso vai ficar 5 sobre raiz de 2, vezes arco tangente de x sobre raiz de 2, menos cosseno de x, fazendo regra de sinal aqui, menos, arrumando as coisas aqui, isso vai ficar 3 sobre 2 vezes x elevado a 4, opa, perdão, é 4 aqui embaixo. Aqui é 4 sobre 3 mais c. Bom, para finalizar a aula, quero falar sobre uma noção diferente de enxergar a derivada de uma função, que a gente vai precisar para poder fazer algumas integrais daqui para frente, que é a questão da diferencial de uma função. Então, é uma forma de você enxergar a derivada de uma maneira um pouco diferente aqui. Vamos lembrar o seguinte, o termo que aparece na integral, a gente escreve a integral definida como sendo integral de f de x dx. Nesse símbolo de integral aqui, a gente tem esse fator aqui, f de x dx. Esse fator, f de x dx, é o que a gente chama de forma diferencial, é o que a gente chama de uma forma diferencial. De forma diferencial. Essa forma diferencial aparece no símbolo de integral. Então, dada uma função, vou chamar de u igual a f de x. Então, a gente chama de diferencial da função f Então, diferencial da função f a forma diferencial du igual f' de x dx. A gente geralmente costuma escrever, se u é uma função, então a diferencial é a derivada da função u, certo? Igual f' de x vezes dx. Então isso aqui é uma forma de escrever
a derivada da função que a gente fala na forma diferencial. Ou seja, escrever ela como produto da derivada vezes esse fator dx, que é o fator que aparece no símbolo de integração. Escrever dessa forma aqui ajuda depois no método de integração que a gente chama de mudança de variáveis, porque a gente vai precisar fazer uma mudança de variáveis na integral para facilitar o cálculo dela. E isso vai envolver fazer derivadas onde tem que aparecer o termo que aparece aqui no símbolo de integração. Então, por isso que eu estou introduzindo esse termo, que é basicamente uma forma de reescrever a derivada, de forma que isso facilite as contas depois para nós. Então, só lembrando que isso aqui contrasta um pouco com aquela notação de derivada que eu fiz anteriormente. Então, lembra que o seguinte, ó, se eu tenho u igual a f de x novamente, então um dos símbolos de derivação era du sobre dx igual a f' de x. O símbolo de diferenciar funciona basicamente interpretar esse símbolo de derivada aqui como um quociente de duas quantidades e escrever dessa forma aqui, ó, f' de x dx. É claro que isso aqui é um abuso, porque isso aqui não é um quociente a princípio. Ele surge de um quociente, que a gente sabe que a derivada é o limite de um quociente, mas isso aqui não é um quociente de fato. Isso aqui é um símbolo que a gente usa para derivada. Mas o que eu estou falando aqui é que você pode extrapolar e interpretar isso como um quociente e escrever a forma diferencial da derivada dessa forma aqui. É como se eu estivesse passando esse dx multiplicando aqui o f' de x. Então a gente vai usar bastante essa forma de escrever a derivada na próxima aula. Outro ponto importante aqui é o seguinte: quando eu escrevo dessa forma, o que acontece? Eu sei que a integral de f', a gente sabe o seguinte, ó, integral de f' de x dx, a gente sabe que isso daqui é a própria f de x mais uma constante. Mas se eu sei que u é f de x e du é essa parte aqui, então isso daqui está me dizendo que a integral de u de du, certo? Isso tudo aqui é du, e isso aqui é u. Está me dizendo que a integral de du, isso aqui é u mais c. Então nota que eu posso ter uma expressão complicada aqui. Mas se eu sei que isso aqui é a diferencial de uma função, essa integral complicada aqui se resume a essa integral simples aqui. Então esse aqui é o primeiro exemplo mais básico de mudança de variáveis. A gente vai ver depois que isso facilita bastante o cálculo de integração para integrais mais complicados, onde o que a gente sabe até agora não é suficiente. Então vamos ver alguns exemplos de calcular diferencial, para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai trabalhar com essas coisas. E depois disso a gente vai estudar os métodos de integração. Então, exemplos. Então, calcular as diferenciais das seguintes funções. Então, primeira função, vamos calcular a diferencial de u igual 3x² mais 2x. Então, como é que a gente faz nesse caso aqui? Então, vamos calcular du. O que é du? Derivada dessa função vezes o dx.
Então, derivada disso daqui é 6x, certo? Desce o 2 multiplicando aqui, mais 2 vezes dx. Basicamente isso. Não tem segredo calcular a diferencial de uma função. Se eu tenho u, então eu sei que a diferencial aqui, du, é f' de x dx. Calculo a derivada diretamente aqui e multiplico por dx. É isso. Então isso daqui é como a gente calcula. Então item B. U igual cosseno de 3x. Então novamente, du vai ser derivada de cosseno de 3x. Observando agora aqui que eu tenho regra da cadeia para fazer, certo? Porque eu tenho a composta de cosseno com 3x, então isso aqui, derivada de cosseno é menos seno de 3x vezes derivada do que está dentro aqui. Então isso aqui é 3, isso tudo vezes dx. Certo? Dx sempre multiplica no final aqui. Então isso daqui é igual a menos 3 seno de 3x dx. Item C. Vamos pegar u igual x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, quem que é du? Então, aqui, de novo, tem uma regra da cadeia. Então, primeira derivada da potência aqui fora. Então, isso é 3 vezes x quadrado mais 1 ao quadrado, vezes, agora, derivada do que está dentro. Derivada de x quadrado é 2x, derivada da constante é 0. Então, isso aqui é... E, no fim, vezes dx. Então, isso daqui é 6x vezes x quadrado mais 1 elevado ao quadrado dx. Só ajeitando as coisas. Então é esse tipo de processo que eu quero que vocês incorporem bem do cálculo da diferencial, porque, como eu disse, quando estiver estudando integral por mudança de variáveis, nós vamos utilizar isso aqui diretamente. Então, u igual cosseno, vamos pegar seno de x quadrado mais 3x menos 9. Vamos pegar essa função aqui. Então, du, que de novo tem regra da cadeia, seno composto com esse polinômio aqui. Então, primeiro derivada da função que está mais para fora, que é o seno. Então, isso daqui é cosseno de x quadrado vezes 3x menos 9. Agora, vezes derivada do que está dentro aqui. Então, isso vai ser 2x mais 3. E depois, vezes dx, que vem da diferencial. Então, isso daqui é 2x mais 3, só arrumando as coisas aqui, vezes cosseno de x quadrado mais 3x menos 9 dx. Então essa é a diferencial. Então basicamente é isso, é você fazer derivadas e escrever dessa forma aqui, du igual derivada da função vezes dx. Basicamente fazer derivadas e escrever de uma forma diferente. Então na próxima aula vamos começar a estudar os métodos de integração, que são os métodos de integração por partes e o método de integração por substituição, por mudança de variável. E é nesse que a gente vai usar as diferenciais. O método por partes também vai ser utilizado, então é importante que vocês absorvam bem essa parte da diferencial, juntamente com as fórmulas de integração que a gente viu até agora. Refaçam os exemplos, para que vocês entendam bem como funciona a integração. Então, nós vamos utilizar tudo isso daqui para poder calcular integrais mais complicadas.